Queria anunciar que quarta-feira passada, até quarta-feira passada eu estava com o governo Aprígio e a partir do evento que aconteceu eu anunciei que não estaria mais. E desde então eu rompi com o governo. Então trouxe vocês aqui hoje para perguntas, e declarar que, acho que vocês já sabem, o meu pré-candidato a prefeito é o meu amigo, o engenheiro Daniel. Não era, Daniel? Porque a gente sempre foi amigo, eu estava com o governo, mas infelizmente é um governo muito difícil, que, Sandra, a gente tem que ficar o tempo todo, que nem o nosso amigo falou hoje na tribuna, o Nicho, o tempo todo provando que está com ele. Então, relacionamento para dar certo não é isso, Precisa as duas partes querer, e parecia que só eu queria e que não tinha cumplicidade da parte do governo. Então teve várias ações contra a minha pessoa, várias reuniões que não foram para frente, teve um caso grave também que aconteceu de uma categoria que eu apoio. Então foram diversas coisas que me levou a tomar essa decisão, e quem me conhece, principalmente no meio político, sabe que quando eu tomo uma decisão eu não volto atrás. Então, alguns vereadores, companheiros meus, tentaram fazer a ponte, tentaram me levar para conversar com o prefeito, mas eu, Érica Franchini, não quis. Tentei marcar assim, eu queria só ir lá e avisar o prefeito que eu estava saindo, Eu queria olhar no olho dele e falar os motivos. Só que, infelizmente, eu pedi para a vereadora Luzia Aprígio, que é a esposa dele, porque o prefeito não tem telefone, marcar, e ela não marcou. Aí mandei um áudio, ela não respondeu. Então, deixar bem claro aqui que eu queria olhar no olho dele e falar o motivo que eu estava saindo, mas não teve isso da parte dele, e aí eu falei para os vereadores que eu não queria ir mais lá conversar. Então, vou abrir. Quer falar alguma coisa, Daniel? Vou abrir para vocês, então, fazerem as perguntas. Vai, tem que dar o microfone, senão... O Márcio. Pode ser. Boa tarde, Márcio Cansano do Jornal Atual. Érica, inevitavelmente, essa pergunta não vai ser só minha. A partir de quando as pessoas souberem, elas vão comentar, vão perguntar, vão querer saber. Após 3 anos, a senhora, resolveu sair do governo. Alguns motivos a senhora já expôs, mas essa pergunta é inevitável, todo mundo vai perguntar e querer saber. Por que, depois de tanto tempo, a senhora resolveu deixar o governo Aprígio? Como eu disse aqui, eu tentei, que o relacionamento desse certo, e infelizmente não foi possível, muito difícil lá. Os secretários que ele escolheu para fazer parte do governo são muito difíceis. Às vezes eu quero acreditar que diversos assuntos que eu tentei resolver, ele não sabia, eu fui brecada, e eu fico triste que os meus companheiros ainda não acordaram, porque não é só comigo. Eu comecei toda segunda-feira, todo mundo sabe que tem reunião, com os vereadores, e tinha dia que nós íamos lá e cancelava a reunião de última hora. As demandas que os vereadores precisam, ser atendido pela população, o motivo, acho que a resposta está aí, Márcio. O vereador precisa do governo para andar, então a gente precisa ser atendida pelo governo. E eu tentei andar porque eu quero bem da minha cidade, eu quero que as coisas andem. Então eu fiquei 3 anos tentando que as minhas demandas, os meus ofícios, as minhas indicações caminhassem. E é por isso que eu fiquei os 3 anos tentando, mas infelizmente isso não acontecia, e é um desrespeito total com os vereadores desse governo Aprígio. Tinha dia que a gente ia lá para falar, quando eu comecei a perceber isso, vocês podem até perguntar, eu não ia mais lá, porque eu acho um absurdo o vereador esperar 2, 3 horas para ser atendido pelo prefeito. Eu sou vereadora de 3 mandatos, já passei por outros governos, e vereador tem que ser respeitado, eu não admito isso.
Nós somos a voz do povo, a população chega até nós. Então, é por esse motivo que eu demorei 3 anos, porque eu tentei, chegou uma hora que eu não consegui mais. A gente ficava o tempo todo provando que estava com ele. Isso, né, é o mais difícil. Até no relacionamento de marido e mulher, né? Se não haver confiança, não dá para andar junto, tem que separar. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, eu fiquei 3 anos tentando. Você tem um complemento? Tá, te pergunto. Eu tenho mais uma participaçãozinha, então eu queria que a senhora se justificasse esse apoio ao engenheiro Daniel. Todo mundo sabe que o Daniel é meu amigo. Vou até anunciar aqui, né, Dani? Mesmo eu estando com o governo, eu nunca deixei de conversar com o Daniel e me perguntavam isso e eu falava que o Daniel era meu amigo. Como eu não fiz com o Mário, quando o ex-prefeito Fernando Fernandes não gostava que os vereadores conversassem com o Mário, eu nunca deixei de conversar com o Mário, secretário atual hoje da gestão. Mário ia na minha casa, tomava café, conversávamos e sempre falei para o prefeito antigo, né, o ex-prefeito, que eu não vou deixar de conversar com o Mário porque o Mário é meu amigo. E a mesma coisa do Daniel. Eu não sou amiga do poder. Quando eu sou amiga de verdade. E nunca deixei, até, não sei se vocês sabem, mas vão saber agora, eu vou casar em março. E convidei o Daniel faz um tempinho para ser padrinho do meu casamento. Daniel para mim é mais que um amigo, é um homem honrado, um homem de palavra. E ele me conquistou na campanha passada. E não deixou de ser esse homem que eu sempre admirei. E quando houve o rompimento, eu acho que o ex-prefeito, né, que também está querendo voltar, já teve a participação dele na cidade, já foi prefeito. Eu acredito muito na renovação, eu acredito em projetos novos. E eu tenho certeza que o Daniel hoje está preparado e é o melhor para Taboão da Serra. Nós precisamos avançar. A cidade de Taboão da Serra, no meu ponto de vista, regrediu uns 10 anos. Quem viu a cidade vizinha como era antes e como está hoje, pode perceber isso, né? Imbu está na frente de Taboão da Serra, e antigamente não era assim, porque eu nasci no Imbu das Artes, né? Então eu acompanhei bem. Eu vim para Taboão da Serra com 4 anos de idade. Então o Imbu sempre foi para trás, Taboão sempre à frente. E hoje eu não enxergo assim, não só eu, como a população também enxerga da mesma maneira que eu enxergo. E o meu apoio para o Daniel é por isso, porque é meu amigo, é renovação, tem projetos bons para a cidade e eu acredito nele. Eu acho que chegou a sua vez. Bom, vamos começar com 2 perguntas, tá? A gente está colocando bem uma dinâmica mais à vontade. Vai ser 2 perguntas para o Adilson, assim como o Alan, Toledo. Depois a gente fica com o tema livre para os 2, pode ser? Agora vamos começar com Adilson. Boa tarde, Érica, Adilson, Verbo Online. Érica, você disse que no governo Aprígio o problema são os secretários que não sabem trabalhar e que você encontrou muitas dificuldades nessa relação legislativo-executivo por conta dos secretários. Gostaria que você nominasse quais são os secretários problemáticos do governo Aprígio. E segundo, você disse que Taboão da Serra regrediu. Por que regrediu? Gostaria que você apontasse fatos concretos. Obrigado. Primeiro que eu quero deixar bem claro, eu acho que todo mundo já sabe, né? Até a gente se entendeu, esse rompimento acabou, a gente se entendendo no finalzinho, ele pediu desculpas. O Júnior foi uma dificuldade que eu encontrei bastante. Eu acho que ele não gostava da minha pessoa, não tem outra explicação, porque era um absurdo você falar que quer falar com o secretário não te atender, e aí você virar as costas, ele atender outro vereador. Então é como eu sempre disse, vereador é eleito pelo povo, secretário é funcionário, secretário precisa respeitar vereador. É muito difícil chegar na vereança. Vocês sabem melhor do que ninguém o quanto é difícil. São mais de 300 candidatos, ainda mais mulher. Eu falei isso na tribuna, sempre falo nos meus discursos, eu sou mulher.
não sou esposa de político, não sou filha de político. Meu pai faleceu há 4 anos, era metalúrgico, minha mãe é do lar, tenho orgulhos deles. E eu cheguei aqui sozinha, com a graça de Deus e com a população que acreditou em mim. Então eu não admito o secretário não respeitar vereador. Então começou pelo Júnior, o Mário sempre foi meu amigo, mas também sabonete, vou falar a verdade, marcava as coisas e não atendia, não resolvia, e eu ficava triste. Aí chegou uma hora que você cansa. Eu não levava mais as categorias lá para ser atendida, eu levava a categoria, não resolvia. Tem aqui uma amiga minha, Patrícia, que é dos condutores escolares. Aconteceu um fato absurdo, sabe? Eu tentei marcar várias vezes, por diversas vezes, com o secretário para atender a categoria dos condutores, porque estava cobrando uma taxa irregular. Pasme o que aconteceu. Não atenderam e vocês me conhecem, eu não desisto da luta. Entrei na sala do prefeito e falei: prefeito, está acontecendo isso, isso e isso. Ele falou: traz o Toninho. Trouxe o secretário Toninho, liguei no celular para uma das representantes dos condutores escolares, a tia Elaine, liguei para ela, ela explicou o que estava acontecendo, o prefeito Aprígio não sabia. O Toninho falou assim: não, a lei está desde 2009. Aí eu falei assim: não é verdade, nunca foi cobrada essa taxa. O que aconteceu? Mandaram um projeto, naquele projeto que teve das reestruturações lá, das faixas, vocês lembram desse projeto? Mudaram um artigo, nesse artigo não tinha condutor escolar, e eu estava fazendo pós na segunda-feira, que eu sou enfermeira, faço pós de estética. Então, nessa segunda-feira que discutiu esse projeto, eu não estava. Quando veio na terça-feira, perguntei para os colegas: está tudo em ordem, tem alguma coisa? Não, está tudo em ordem. O projeto é bom. Olhei por cima o projeto, porque não tem como um projeto desse tamanho, você na terça-feira chegar e ler o projeto inteiro, mas depois eu olhando não tinha realmente a categoria transporte escolar, porque se tivesse, até os meus companheiros mesmo iriam olhar e iriam falar para mim. E infelizmente o Toninho colocou essa taxa aí e prejudicou uma taxa que não tinha e que hoje tem 209, que os condutores escolares são obrigados a pagar. Taxa essa que vai refletir no bolso dos pais, porque eles vão diluir essas taxas. Então prejudicou não só os condutores, prejudicou a população de Taboão da Serra. E aí tentei marcar por diversas vezes, mas ali, gente, vereador não tem voz não, o secretário quer mandar, quer saber mais do que vereador. Então um é o secretário Toninho, outro é o secretário, eu dou nomes, o secretário de trânsito também, que a gente manda mensagem, demora horas para responder. Quando responde, eu acho que o trabalho dele não é ser secretário de trânsito, é ser segurança do Aprígio, porque é 24 horas do lado do Aprígio. Vai almoçar, o vereador não pode nem ficar do lado, porque ele já senta do lado. Então, assim, são diversos secretários também. Um secretário que eu queria parabenizar, também 2, que sempre atendeu, é o secretário, eu não posso falar dele, o Zé, secretário de saúde, sempre atendeu meu telefone, quando não atendia, passava para os adjuntos. E o Nilson, viu gente? O Nilson também é um secretário que sempre me atendeu. Tirando esses 2, é difícil, vocês sabem também, o secretário de esporte é muito difícil, faz tempo que tem umas demandas do esporte, tanto que eu nem peço, porque tudo que pede, né, minha assessoria está aqui, é negado, então é difícil, foi muito difícil. A resposta é essa, novamente, pro Márcio. 3 anos tentando, infelizmente não consegui. Minha pressão andava alta. Quem me conhece, quem frequentava minha casa, quem era próximo de mim, sabe. Tá aqui o Bruno, que também meu amigo, meu irmão, o João também, que hoje é meu marido já, né, João, que a gente vai casar em março, sabe o tanto que eu estava sofrendo com o governo, das coisas não darem. Minhas emendas impositivas, gente, é um absurdo, emenda impositiva não sai, sabe? Então são coisas que foram me matando aos poucos, e aí chega uma hora que não dá. Eu já saí de 2 relacionamentos, não ia sair de um relacionamento de vereança e governo. Fatos concretos sobre a regressão do município. Regressão, a gente pode ver pelas obras, né? As obras todas paradas, o centro de referência da mulher ali 3 anos,
parado, a UBS do Laguna, que quando eu vi que não ia sair, eu lutei para que alugasse, realmente eu lutei para que alugasse um espaço para a população não perder, porque como eu sempre digo, gente, ali o pessoal do Laguna pega um ônibus para ir na UBS, é o único bairro, é um absurdo. A cidade, a zeladoria da cidade, gente, está largado. Vai lá na Praça do Laguna agora. Mesmo tendo uma vereadora cobrando constantemente, vai lá. Tem e-mail positiva minha lá, não foi atendida até hoje. Vai ver a zeladoria, vai ver o Piteco como tá. O Piteco, eles me pedem ajuda para os voluntários meus fazer a zeladoria do colégio. Gente, não tinha isso antigamente. Então, assim, são coisas que eu não preciso falar todas aqui, que vocês estão vendo, a população está vendo. Eu acho que a única vereadora que teve coragem de falar sou eu, mas todos veem. A cidade regrediu, não só nas obras que estão paradas, mas na zeladoria também. O asfalto lá do Três Maria, foi a Sabesp que fez, foi um contrato da Sabesp. Então, assim, as licitações que não saem, sempre a culpa da licitação, não sei porquê, parece que não sabem trabalhar. Não sei o que acontece. 3 anos para sair licitações. Então, são diversas coisas que eu não vou detalhar aqui, que vocês sabem. Eu vou passar pro Alan, tá? Para a gente ficar com uma dinâmica melhor. Tá bom em foco, né? Boa tarde, vereadora. Eu não gosto de falar no microfone, não. Vereadora, durante 2 anos, quase 3 anos, você fez parte da base de governo e você destacava que o prefeito é humano. Eu lembro de alguns outros adjetivos que você sempre ponderou em relação ao prefeito. Eu queria saber se essa sua admiração que você tinha por ele mudou ou vai mudar de alguma maneira. E como que será a questão de postura dentro da Câmara? Você faz parte de um grupo de vereadores que são base do governo e acredito que se você passar a fazer críticas à atual gestão, eles, acredito, vão defender o governo. Como você acredita que será essa relação com os seus colegas vereadores e com a sua admiração que você tinha pelo prefeito? O prefeito Aprígio, eu ainda tenho admiração. Como empresário, não tenho o que falar. Um empresário notável, até pessoas chegadas a mim sempre falaram isso. Sábado mesmo eu estava no encontro, meu professor, que desde a 3ª série até a 8ª série de matemática, nós estávamos questionando isso. A minha admiração por ele como ser humano, como um homem humano que tem um coração enorme, vai continuar. Mas como prefeito eu me decepcionei. Principalmente, assim, gente, às vezes eu acho que subestimam a minha inteligência, né? Aconteceu um fato também que várias vezes eu falei para ele, o funcionário está me atrapalhando, quem manda é o prefeito, né? O secretário não vai dar uma ordem a vereadora pedir para o funcionário sair e o secretário continuar com o funcionário agredindo verbalmente a vereadora, porque foi isso que eu sofri na prefeitura, e nem o prefeito, nem a vereadora Luzia, que é a mulher que estava lá, nenhum vereador me defendeu. Eu saí da prefeitura há um tempo atrás, mas eu passei por cima disso e falei assim, não, foi um fato, eu vou erguer minha cabeça e vou continuar, mas ninguém me defendeu. E demais fatos que eu comecei a perceber que politicamente o prefeito não tomava posição. Então, politicamente a minha admiração caiu. Agora, como ser humano, como você falou, ele tem, sabe? Já ajudou muito Taboão, o crescimento de Taboão. Ele teve participação com os empreendimentos dele aqui, é um homem de negócio, mas para prefeito, não é. Boa tarde a todos. Vereador, e agora? Ai, nossa. Vereadora Érica, e agora? Como que vai ser o seu trabalho? Você já está declarando apoio ao engenheiro Daniel, mas assim, dentro da Câmara, eu acho que é importante frisar um pouco mais. Como vai ser a vereadora Érica nas sessões? Como que você classifica a oposição que você vai fazer aqui dentro da Câmara? Respondendo também a pergunta do Alan, eu vou, né, já recebi várias denúncias, eu vou ser a voz do povo. Vou falar o que está errado, eu vou falar,
o que for bom para a cidade eu vou votar, e nenhuma emenda impositiva minha, que eu já tinha me comprometido, que é a reforma do Antena, que é para ajudar o governo, eu vou dar para o governo, porque eu já tinha me comprometido. É bom para a cidade? É bom para a população vai ter um conforto melhor? Eu vou entregar a emenda. O que for bom, eu vou votar. E queria deixar bem claro aqui, Sandra, que mesmo sendo amiga do Daniel, conversando sempre, o Daniel sempre respeitou a minha posição política e sempre falou: Érica, eu sei, o governo é melhor para você, eu sei que lá você vai conseguir, nós vamos continuar sendo amigos, mesmo você apoiando o prefeito Aprígio. Queria deixar bem claro isso, porque ele nunca questionou isso. Eu sempre conversei com ele, sempre falei: ó, o caminho é aqui, porque todo mundo sabe, né, que é mais fácil você ganhar a eleição para vereador no governo, todo mundo sabe disso, e o Daniel sempre me respeitou com isso. Eu acho assim, que aqui na tribuna, né, eu estou acostumada, já estou no 3º mandato, eu acredito que os meus companheiros vão me respeitar como mulher, vocês perceberam até no dia do evento, né, a vereadora Luzia pediu para cortar minha fala, e o André não cortou, então eu tenho uma admiração muito grande pelos meus companheiros da vereança, todo mundo sabe disso. Carlinhos do Leme, Marcos Paulo, vereador Ronaldo Nishi, vereador André Egídio, vereador até agora que se aproximou mais da gente também, o vereador Rodney, vereador Bodinho, vereador Nesito, tenho um carinho especial por ele, entendeu? Então são 8 vereadores, vereador Galo também, são 8 vereadores que nós somos companheiros e amigos de trabalho, e eles sempre me respeitaram. E eu tenho certeza que vão continuar me respeitando, Sandra, também na tribuna, o meu posicionamento. Tenho certeza que não vai ter corte de fala, porque eu vou fazer uma oposição, né, inteligente, até a pedido do meu majoritário aqui, engenheiro Daniel, que é uma pessoa também que, depois vocês vão perguntar, vocês conhecem o perfil dele, é um perfil diferenciado, e eu vou seguir o mesmo perfil que o meu majoritário vai encaminhar aqui, uma oposição inteligente. Érica, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Eduardo Portal Paranaense. Érica, você falou já mais de uma vez que o vereador sem de apoio foi um dos motivos que levou você a romper com o governo, né? Só que você na oposição agora, para você conseguir atender os pedidos da população, atender o seu projeto de governo, também vai ficar até mais difícil, né? E a gente sabe que daqui a alguns meses vai inaugurar o VS do Laguna, um lugar que talvez seja a grande obra que você queria, né? E a gente também vê o seu grupo que acabou saindo já da prefeitura, tem uma grande parte que não está mais ligada à prefeitura. Queria saber como que você vai fazer para manter seu grupo, que a gente sabe que para a vereança, para o vereador é importantíssimo, né, ter esse grupo que trabalha, que põe a cara, que faz campanha, que está junto sempre. Eu queria saber como você vai conseguir manter esse grupo, né? E nessas inaugurações que vai ter na prefeitura lá no seu bairro, no seu nicho eleitoral lá, como que você vai fazer? Você vai querer participar? Você acha que o governo vai jogar essas conquistas para outro vereador, para outro candidato? Como que você vai lidar com essas melhorias que eram tão esperadas ali para o Laguna e para o Intercap? Obrigado. Obrigada. Toledo, para mim vai ser novo, né, ser vereadora de oposição, né? A gente, quando eu ganhei em 2013, né, eu apoiei o prefeito Aprígio. Ele não ganhou, mas ele liberou, falou assim: não, vocês precisam fazer parte do governo, né? Eu acho que o vereador precisa do governo, então desde então eu sempre fui base do governo. Vai ser a primeira vez, mas a população pede por isso. Então eu acho que a população hoje enxerga que a oposição é importante, entendeu? Os meus requerimentos, as minhas indicações, os meus ofícios, quando o prefeito Aprígio for lá atender, eu vou lá mostrar para a população que foi pedido meu, porque esse é o trabalho do vereador, né? Às vezes eu acho que as pessoas subestimam o povo. O povo é inteligente, o povo sabe qual que é o papel do vereador: indicação, requerimento, cobrar o executivo. Eu vou continuar cobrando lá, tem um buraco ali, eu vou lá, prefeito, precisa arrumar esse buraco, precisa fazer arrumado, eu vou cobrar e vou mostrar para a população, para os meus eleitores isso. E eu acho que em relação ao grupo, eu quero deixar bem claro que eu sempre, né,
né, eu sou uma pessoa muito coração. Até as pessoas que já me deixaram, né, que me abandonaram, até comentam até hoje. Falam assim, a vereadora Érica é diferente. E eu sempre deixo bem claro, quem quiser ficar comigo, sejam bem-vindos, que eu amo vocês. Mas quem não quiser também, eu acho que democracia é tudo, né? Então, vão poder ir escolher o caminho de vocês. E eu vou continuar sendo essa mulher que eu sou, batalhadora, indo pra cima. Quem me conhece sabe que eu sou de rua. Vou conversar com a população, vou mostrar o motivo que eu rompi, vou mostrar o porquê eu não consegui atender o pedido daquele munícipe quando eu não consegui. E em relação ao BS do Parque Laguna, que é uma luta minha mesmo, eu sempre falo nas minhas falas, história não se apaga. Então, assim, todo mundo sabe, Toledo, que eu tenho lutado por isso faz anos, e todo mundo sabe que aquela conquista é da vereadora Érica Franchini. Mesmo se eu não estiver lá na inauguração, eu vou fazer uma inauguração minha. Vocês me conhecem. Eu vou estar lá com o meu povo falando que a conquista é uma luta da vereadora Érica Franchini. Então, acho que isso eles não vão conseguir tirar. Com certeza eles vão mandar pessoas na minha região, mas eu não tenho medo disso, porque eu sei do meu potencial, eu sei do meu trabalho, e eu sei que eu consigo ser reeleita novamente como vereadora, porque a população, só por me permitir que eu esteja no meu terceiro mandato, prova que confia em mim. E eu tenho certeza que eu não vou perder essa confiança, pelo contrário. Se vocês soubessem o tanto de ligação que eu recebi de apoio de munícipe e também de pessoas que estão no governo e que não têm a coragem que eu tenho e que estão falando, vereadora, parabéns, parabéns pela atitude que você teve. Então, assim, eu acredito que o trabalho não vai parar e que a população tem credibilidade na minha pessoa. Isso, por estar aqui no terceiro mandato, já prova isso. Agora nós vamos direcionar as perguntas para o engenheiro Daniel, tá? Que é o pré-candidato a prefeito de Taboão da Serra. E da vereadora Érica Franchini. Boa tarde, engenheiro Daniel, pré-candidato, né, a prefeito da cidade de Taboão da Serra. Este é acredito que um primeiro passo de aliança muito importante. Eu gostaria de saber qual é inevitável, saber a sua posição de receber agora como aliada a vereadora Érica Franchini. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Para mim, hoje aqui é um motivo de muita alegria, até mesmo porque eu estou recebendo um apoio não simplesmente de uma vereadora, e sim de uma amiga. Né? Então, eu só queria aproveitar aqui um pouco da fala da Érica, de alguns temas que vocês colocaram. Infelizmente, né, e esse grupo aqui da Érica é testemunha, infelizmente, a cidade perde muito da forma que se governa hoje. E por que eu falo isso? Hoje, pessoas que estão no governo não têm direito sequer de ter amizade com as pessoas. Tem pessoas do grupo da Érica que foi mandado embora do governo, eu próprio que eu estou falando, há um ano atrás, porque tirou uma foto comigo no Vilhares e veio me dar um abraço, cumprimentar. Pessoas que eu não via há 2 anos, veio me dar um abraço, aí algum maldoso tirou a foto e essa pessoa foi mandada embora. Então, assim, é muito triste, porque as pessoas que estão dentro do governo não são tratadas como ser humano, como pessoas, né, como mães de família, pais de família, muito pelo contrário, são tratadas como objeto. Se apoia o governo, tem tudo, se não apoia o governo, não tem nada. Né? Cito aqui, por exemplo, né, não é uma crítica, pelo amor de Deus, hein, Toledo? Né, a pergunta do próprio Toledo, né, não vai ficar mais difícil como vereador de oposição, muito pelo contrário. Eu acho que o prefeito ele tem que atender todos iguais. Ele foi eleito para atender a população. E os vereadores foram eleitos para fiscalizar o trabalho do executivo. Né? E hoje a Érica, eu acredito que ela vai conseguir ajudar muito mais o prefeito do que estando no governo. Porque hoje, infelizmente, quem está no governo está fazendo o quê? Está dando amém a tudo, está abraçando o prefeito, está dando tapa nas costas dele e falando que está tudo bem. E quem mora na cidade sabe que não está. E hoje, quando a Érica ir para a rua e começar a cobrar os trabalhos com respeito, que é o que a gente sempre fala, com respeito, eu tenho certeza que ela vai estar até ajudando o governo a produzir mais e a população vai ficar muito mais contente, porque cada um vai estar exercendo a sua função. É dessa forma que eu penso. Né? Eu conversei muito com a Érica nessa última semana, depois dessa decisão. Até então, eu e a Érica sempre tivemos uma amizade muito forte nesses 3 anos que ela está ao lado do prefeito, que aliás, essa base hoje de governo,
Eu acredito que 8 dos 13 vereadores que tem hoje foram eleitos me apoiando. E para todos, sem exceção, vocês podem tirar dúvida com eles. Desde o primeiro dia eu falei para eles, a melhor coisa que vocês têm que fazer é apoiar o prefeito e trabalhar junto com o prefeito pela cidade. Porque se vocês tiverem montar um grupo de oposição, a cidade não vai para frente. Né? E eu acho que isso, para quem quer ser gestor da cidade, é primordial. Porque se a pessoa não gosta da cidade, para que ela quer fazer gestão da cidade? E eu sempre pensei dessa forma. Né? Então, eu coloco o seguinte, nesses 3 anos, eu e a Érica jamais discutimos situações de governo. Só que nessa última semana a gente conversou bastante, até porque é muito natural, a partir do momento que ela declara um rompimento com o governo, eu por estar muito próximo dela, já fui conversar com ela, quis trazer ela para o nosso projeto, expliquei melhor o nosso projeto para ela, para que ela entendesse realmente de fato o que a gente pretende, né, para o futuro da cidade. Estou muito feliz com o apoio dela, tenho certeza que o nosso projeto com a presença dela vai ficar muito maior do que já é. Eu acredito que a gente hoje já tem uma aceitação muito boa na cidade e eu não tenho dúvida que com o apoio da Érica agora, muitas pessoas que pensam igual ela, que estão dentro do governo, talvez criem coragem e ao longo dos próximos meses aí, para vocês que são da imprensa, eu tenho certeza absoluta que vocês também vão ter mais novidades aí que estarão se somando no projeto com a gente aí. Daniel, bom, você sempre reservadamente fez algumas críticas ao prefeito Aprígio, não publicamente, mas sempre colocou que o prefeito teria dificuldade de governar. Eu lembro que você até antes, depois que a eleição foi confirmada, a eleição do Aprígio, você disse que não acreditava que o Aprígio cumprisse muitas das promessas que ele tinha feito na campanha. Por outro lado, a Érica ficou 3 anos no governo. Qual que é a dificuldade de a Érica, na sua avaliação, de entender que o Aprígio, ao longo desse tempo, realmente não cumpriu as promessas que ele fez, né? Que você, se você pudesse fazer uma crítica a Érica, que crítica você faria? Olha, não seria crítica, eu acho que eu não faria crítica, até mesmo porque ela fez o papel dela de tentar. Eu acho que todos que fazem parte, que têm mandato, eles precisam realmente estar sempre do mesmo lado, essa é a minha opinião, tentando fazer com que o projeto dê certo, essa é a verdade, porque senão quem perde é a cidade, volto a dizer. Né? Uma vez que existe uma briga, uma ruptura, é natural que sempre quem vai perder é a cidade. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, enxergam a política da seguinte forma: se você me apoia, você é meu amigo; se você não me apoia, você é meu inimigo. Né? E não respeitam o eleitor, que foi quem realmente, de fato, colocou eles aqui. Eu vou dar um exemplo muito claro para você e até te faço esse desafio. Vá até o Moreira e pergunta para o Moreira, na gestão passada, eu era secretário de Serviços Urbanos, e pergunte ao Moreira se teve uma demanda dele que ele fez para a minha secretaria que não foi atendida. Eu atendi todas as demandas dele, mesmo sendo oposição ao Fernando. E não precisei ir lá pedir bênção para o Fernando. Sabe por quê? Porque eu sabia que meu trabalho ali era sério. Uma vez que eu estivesse atendendo o pedido do Moreira, não era do Moreira vereador, e sim do munícipe que estava sendo atendido. E aquele munícipe, ele poderia agradecer o vereador, mas ele também agradeceria o prefeito. E eu estava fazendo a minha parte, como não é diferente hoje em Budas Artes. Né? Não é fácil, a demanda é muito grande, mas a gente atende. Então é dessa forma que eu penso. E acredito que a Érica, nesses 3 anos, ela acertou. Ela tentou, lutou o máximo que ela pôde. Só que, infelizmente, o que a gente enxerga hoje? Existe, né? Não estou nem fazendo defesa dos secretários do governo do Aprígio, mas, infelizmente, a diretriz vem de cima. A diretriz vem do prefeito. Se ela não está sendo atendida, você pode ter certeza que a diretriz é do prefeito. O secretário, por mais que ele tenha sua autonomia, tenha liberdade ali, ele jamais vai contra a diretriz do prefeito. Como a Érica mesmo colocou, ele é um funcionário. Se ele for contra a diretriz do prefeito, ele está fora do governo. Então, se a Érica hoje não foi atendida pelo secretário, é simplesmente porque teve uma diretriz do governo. Vou dar um exemplo aqui das pessoas que hoje acreditam no projeto da Érica, que faz parte do grupo dela, que trabalham com a Érica como liderança.
Se hoje a liderança ela deixar de atender o munícipe, quem que está deixando de atender o munícipe? É a liderança ou é a vereadora Érica? É a vereadora Érica. Né? E se a liderança dela está deixando de atender o munícipe, por quê? Porque tem uma diretriz da vereadora. Porque senão ela jamais vai deixar de atender. Independente dela gostar da pessoa ou não, ela vai atender, porque ela precisa respeitar aquela pessoa que ela trabalha. Infelizmente a cidade, hoje e há anos, vem sendo tocada dessa forma, e não pode ser assim. Né? Eu nunca tive inimigos na política, você mesma disso. Era um crítico, né? Muitas vezes era um crítico do governo do Fernando Fernandes, é um crítico do governo Ney Santos. Quantas vezes você me ligou que eu deixei de te atender? Eu posso demorar para atender, mas eu retorno. Há 2 semanas atrás mesmo, você teve presente lá na Secretaria de Obras, lá, acredito que foi o último dia que eu estava na Secretaria de Obras, fiquei por mais de 1 hora conversando com você, né? Independente do que o Ney pode achar. Por quê? Porque isso é respeito. Precisa ser dessa forma. Eu não posso tratar você de uma forma e a Sandra de outro, e o Alan de outro, e o Toledo de outro. Tem que tratar igual. Tem que respeitar vocês, independente do posicionamento de vocês como jornalista. Se vocês aprovam o governo, ou desaprovam. E se vocês aprovam, desaprovam o meu trabalho. Porque se vocês desaprovam o meu trabalho, será meu objetivo mostrar para vocês que realmente vocês estão errados, que eu estou ali para tentar fazer o melhor. Posso errar, sou ser humano, como vocês erram também. Quantas vezes vocês soltaram uma matéria ou outra que, infelizmente, não digo que não é verdade, mas de repente uma matéria que vocês foram induzidos a um erro, por exemplo, é natural. Adianta eu chegar e criticar e ficar, não é assim que funciona. Não sei se um dia eu vou conseguir mudar isso, mas esse é o meu objetivo, é o que eu peço para a Érica. Eu não peço a conversa que eu tive com a Érica. Em momento nenhum eu falei para ela, vai lá para a Câmara, faça uma oposição, bata na pista. Muito pelo contrário, ajude ele a tocar a cidade, porque com todo respeito, na minha opinião, o pessoal está perdido. Ajude ele a tocar a cidade, né? Faça valer o que o povo te deu, né? Faça valer aquela caneta, aquele poder de mandato que o povo deu para você. Vai lá na rua, ajuda. Só para inaugurar o BS do Laguna, tem que dar parabéns para a Brígida. Apesar de ter demorado já 3 anos, apesar de agora estar alugando o prédio público, o que vai gastar para reformar o prédio público, será que não dá para finalizar a obra? Né? Fica aí essa pergunta. Mas enfim, não importa se ele vai fazer no prédio antigo, se ele vai alugar um novo, o importante é ter. Né? O que não pode é penalizar a população por uma decisão política. Se hoje a Érica não está com o governo, né, o povo do Laguna, o povo do Mirna, do Três Maria, do Intercap, do Jardim América não pode ser penalizado por isso. Né? O povo não pode ser penalizado por uma decisão política. E quem está lá tem que ser maduro o suficiente para entender que não está lá para governar para vereador que te apoia, está lá para governar para o povo que te colocou lá. Porque não foi a Érica que colocou a Brígida lá, quem colocou foi o povo. Então, é isso que ele tem que fazer, a função dele. E se Deus quiser, eu tenho certeza que a Érica vai ser essa a postura dela daqui para frente. Porque é isso que a cidade precisa, uma postura de uma pessoa séria. Posso complementar rapidinho? Diferentemente da vereadora, você acredita que depois de ela romper com a Brígida, ela vai ter essa boa vontade do governo e atender as demandas dela, ou seja, você é tão otimista como a Érica? Ó, a Érica é muito mais otimista do que eu, porque ela esperou 3 anos para ser atendida. Eu não esperaria nenhum ano. Ela é muito mais otimista que eu. Ela ficou 3 anos esperando ser atendida. E eu tenho certeza que o que ela não produziu para a população nesses 3 anos, ela vai produzir nesse último ano. Você sabe por quê? Porque quando uma oposição ela vai lá e ela bate, né, ela é muito melhor atendida, às vezes, do que pessoas que esteve ali do seu lado ali, tentando te ajudar. Às vezes que não tem valor, né, que não tem visibilidade. Olha o que acontece ali. É simples. Dá uma olhada no que está acontecendo nessa gestão. Pessoas que ficaram comigo há 3 anos, que saíram de mim tem 1, 2, 3 semanas. São muito mais valorizadas do que aquelas pessoas que estão há 10 anos do lado da Brígida. Se quiser, eu cito o nome. Cito um nome para você. Carlos Queiroz, por exemplo, tem 2 semanas que saiu. Um grande amigo meu. E não vai deixar de ser meu amigo. Foi para lá, tem o meu respeito, vai continuar sendo meu amigo, mas ele tomou uma decisão política. Está sendo 10 vezes mais valorizado dentro do governo do que pessoas que estão do lado da Brígida há 10 anos. Essa é a política da nossa cidade hoje, né? Infelizmente. Só para concluir aqui, que eu esqueci de falar, os meus ofícios estão parados na Secretaria de Manutenção e um funcionário deixou bem claro, em voz alta, que não ia atender os meus ofícios. E eu acho um absurdo o prefeito não saber disso. Se os ofícios estão parados, não atender é um absurdo. Né? O secretário está mandando mais que o prefeito, será? Porque se o funcionário falar isso, é porque a ordem vem do secretário. Quando o Eduardo era
secretário de manutenção, ele fez uma apresentação antes de sair da secretaria. E, pasme, alguns vereadores, isso há um ano antes, eu era uma vereadora, o Carlinhos e o Marcos Paulo. Os 3 vereadores, não tinha nada atendido na nossa região. Daniel, boa tarde. Daniel, 2 perguntas em uma, vamos ver se eu consigo fazer. O ex-prefeito Fernando Fernandes, o ex-prefeito Evilásio, eles têm sido bem críticos à atual gestão do governo Aprígio, e da sua parte a gente vê uma postura mais, não sei se a palavra moderada é mais adequada ou não, mas eles estão muito mais ativos como oposição que você. Aí a minha pergunta é, você pretende deixar a Secretaria de Embu das Artes a partir de quando para se dedicar a uma pré-campanha em Taboão da Serra? E a outra coisa, se fala muito em Taboão da Serra, todo mundo conversa, se vai ter 1 turno, 2 turnos, e de possíveis alianças. A minha pergunta é, existe alguma possibilidade de você não ser candidato a prefeito para apoiar outro candidato? No caso, o ex-prefeito Fernando Fernandes, ser candidato a vice? Como que está essa conversa? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, a postura que o Fernando tem adotado, principalmente o Evilásio, eu acho que o Evilásio é um pouco até mais agressivo que o Fernando, eu acho que são características deles, né? É a forma deles de fazer oposição. Eu penso de uma forma diferente, talvez me falte a experiência de oposição, talvez que eles tenham, não sei se eu estou indo pelo caminho certo ou não. Mas eu acredito num outro estilo de política. Meu estilo de política não é ficar batendo. Não sou eu que vou mostrar para a população se o Aprígio está indo bem ou mal. Eu acho que cada eleitor da cidade tem que fazer a sua própria avaliação. Eu faço a minha, eu sei o que eu penso do governo, né? E por isso que eu coloquei a minha candidatura. Se eu achasse que o governo estivesse fazendo um excelente trabalho, eu nem colocaria minha candidatura, né? Estaria perdendo tempo, né? Mas eu não acredito no trabalho que está sendo feito na cidade, assim como muitos eleitores. Mas eu não vou ficar expondo ninguém em rede social, muito pelo contrário. Eu vou falar do que eu penso para a cidade, eu vou falar do que eu quero para a cidade. Se eu puder, inclusive, contribuir para que essa gestão melhore, farei isso, né, como morador aqui da cidade. O que as pessoas precisam colocar um pouco na cabeça é o seguinte: você ser adversário não é você ser inimigo. Eu joguei bola minha vida inteira. 90% das pessoas que jogam bola foram meus adversários, até mesmo porque não cabe no mesmo time todo mundo, né? Só que todos são meus amigos, sem exceção todos. Hoje eu tenho um carinho e respeito muito grande pelo Fernando e vou continuar tendo esse carinho, mesmo que futuramente eu entenda que politicamente, talvez, o estilo de política dele, ele tenha que me bater na rede social, né? Isso não vai mudar para mim, vai ser diferente, porque eu sei que é o estilo de política dele, né? Mas como pessoa eu vou respeitar ele. Não conheci o Evilásio, tive o prazer de conhecer o Evilásio, uma pessoa também que me dei muito bem, tenho um bom relacionamento com ele, apesar do segmento político dele. Hoje ele tem o segmento político dele, eu tenho o meu, né? Mas enfim, quem ficar esperando ver eu batendo nos outros na rede social vai perder tempo, ou já até deleta a minha rede social, porque vocês não vão ver isso aí. Eu posso fazer críticas ao governo, é diferente do que bater na pessoa física, que é o que infelizmente a gente vê muito hoje, né? Hoje, vou dar um exemplo da eleição do deputado estadual, né? O prefeito atual colocou um caminhão lá na frente da minha casa, eu tenho uma filha de 9 anos, falando que eu não era engenheiro, que eu comprei meu diploma, que eu era, desculpa até a palavra aqui, eu sei que algumas pessoas estão ouvindo, chamou até de vagabundo, né? Será que cabe isso aí? Por que tanta mágoa assim? O que será que eu fiz para ele? Simplesmente porque eu sou adversário dele político? Que eu não compactuo com os mesmos pensamentos dele? É isso que a cidade espera? Né? Será que é para isso que a cidade colocou ele lá? Para ele colocar um caminhão na frente da minha casa, ficar me insultando, me xingando? E será que as pessoas que realmente querem o bem da cidade, querem entrar na minha rede social, querem olhar lá, que eu mande uma proposta para a população, que eu falo o que eu penso da cidade, o que nós poderíamos ter, né? O que deixou de ser feito na cidade? Ou será que eles querem vir lá na rede social e xingar o Aprígio, né? Ou o Fernando, ou o próprio Evilásio, ou os outros candidatos? Então assim, gente, posso estar na contramão do que a população pensa, talvez, ou do que a imprensa pensa, ou do que a classe política pensa. Mas eu vou seguir desse jeito, dando certo ou dando errado, eu não vou mudar minha característica e não vou mudar quem eu sou. Sobre apoiar outro candidato? Olha, primeiro que assim, eu tenho certeza absoluta que a quantidade de eleitores que existe na cidade hoje é para que se tenha segundo turno, né? Mas para que se tenha segundo turno, todo mundo sabe que um dos candidatos que disputar a eleição, né,
não pode atingir acima de 50% dos votos válidos. Se atingir, não vai ter segundo turno. Né? Então, independente se tiver 300, 400 mil eleitores na cidade, pode acontecer de ter um turno só. De repente, 70%, 80% da cidade aprova um candidato e fala, é desse candidato e acaba num turno só. Porém, o modelo de eleição que será disputado na cidade, tudo indica para que tenha segundo turno, né? Porque já passou de 200 mil eleitores. Hoje a gente tem 209 mil eleitores, mesmo com os mais de 20 mil títulos que foram cancelados. Então, eu não vejo outra alternativa na cidade hoje, com as pré-candidaturas que estão postas, que é a do Fernando, que é a minha, se eu não me engano a da Najara também, que já está bem consolidada, a do Aprígio, talvez tenha mais algumas ainda que não foram consolidadas, né, que a gente não sabe, que pode aparecer, não sei se o PT lança candidatura ou não, na cidade, não sei se o pessoal lança candidatura ou não, né, o Vitor Medeiros, que na última eleição também foi candidato, não sei se lança, eu acho que todos têm que ser respeitados, né, todos têm chance a partir do momento que são candidatos. Então eu ainda não sei, mas eu acredito que somente com esses três pré-candidatos que já declararam que serão candidatos, tanto eu, Daniel, quanto o Fernando Fernandes, quanto o Aprígio, eu acredito que vai sim ter segundo turno. Né? Segundo turno é uma outra realidade, né? E a gente vai analisar. Eu acredito que a gente não fique fora do cenário, mas se ficar fora do cenário, com certeza a gente vai compor com alguém. Né? Mas a única chance de composição que existe hoje para o nosso projeto se infelizmente a gente ficar fora aí do segundo turno, né? Caso contrário, não.